A madrugada leva uma mulher exausta à porta de um fazendeiro solitário, carregando 3 recém-nascidos nos braços. Eles não têm culpa. Eles só precisam viver, sussurra ela antes de desmaiar no celeiro. Daquele momento improvável, nasce uma conexão silenciosa entre 2 almas quebradas que nunca se viram antes. Mas quando o passado sombrio bate à porta, eles terão que lutar não só por abrigo, mas por justiça e amor. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo continuando. A madrugada caía fria sobre a Fazenda Santa. Helena, nos arredores de Uberaba, Minas Gerais, onde o vento cortante de junho conversava com as telhas antigas da casa principal e fazia as árvores do pomar dançarem uma melodia melancólica. Joaquim Almeida, 52 anos, homem de ombros largos e cabelos grisalhos penteados para trás, acordou sobressaltado. Não eram os sonhos que o tiravam do sono. Ele havia aprendido a conviver com aqueles fantasmas noturnos há 5 anos, desde que Beatriz partira daquela forma repentina que a família preferia não mencionar, chamando apenas de aquela noite que mudou tudo. O que o acordara foram ruídos vindos do celeiro, batidas surdas e irregulares, que não combinavam com o vento, nem com o movimento natural dos animais. Joaquim levantou com o corpo pesado de quem carrega mais do que anos, vestiu as botas de couro gastas que ficavam ao lado da cama e pegou a lanterna que mantinha sempre carregada no criado mudo. A casa estava escura e silenciosa demais, daquele jeito que só uma casa vazia consegue ficar, mesmo quando tem alguém dentro. Ele atravessou a cozinha ampla, onde a mesa de madeira maciça refletia a luz fraca da lua que entrava pela janela. E abriu a porta dos fundos, sentindo o frio da noite entrar como uma advertência. O caminho até o celeiro era de terra batida, conhecido de cor pelos seus pés, trilhado milhares de vezes ao longo de décadas, cuidando daquela propriedade que herdara do pai e que, antes de Beatriz se ir, havia sido palco de risos, festas de São João e promessas de uma família grande. Agora era apenas trabalho, rotina e silêncio. Joaquim imaginou que seria algum animal que conseguira se soltar, talvez uma lona que o vento arrancara, algo que pudesse resolver rapidamente e voltar para a cama, embora soubesse que o sono não voltaria tão cedo. Quando empurrou a porta pesada do celeiro, a lanterna tremeu em sua mão, não pelo frio, mas pelo que os olhos encontraram. Ali, estendida sobre o feno que ele mesmo havia colocado na semana anterior, estava uma jovem de não mais que 25 anos, com a pele pálida como a lua lá fora, os cabelos castanhos grudados na testa pelo suor, e 3 pequenos embrulhos ao seu redor, envoltos em panos improvisados que pareciam ter sido arrancados de alguma roupa maior. Joaquim ficou paralisado, a mente tentando processar a cena que desafiava qualquer lógica. A jovem não pediu socorro de imediato. Seus olhos grandes e assustados fixaram-se nele com uma mistura de terror e determinação que Joaquim jamais havia visto. Com a voz rachada, seca de horas sem água, ela conseguiu dizer apenas uma coisa, repetindo como se fosse a única verdade que importava no universo inteiro. Eles não têm culpa. Eles só precisam viver. As palavras atravessaram Joaquim como se fossem um recado direto do destino, como se Beatriz estivesse sussurrando através daquela desconhecida, lembrando-o de que a vida ainda tinha propósito, mesmo quando parecia ter acabado. Joaquim não fez perguntas. Algo, naquele momento, naquela madrugada impossível, fez com que ele agisse com uma rapidez que não experimentava há anos. Tirou o próprio casaco de lã grossa, cobriu a jovem e os 3 bebês com cuidado, como se estivesse manuseando cristal, e com voz firme mas gentil disse: "Vou levar vocês para dentro. Não tenha medo." A jovem tentou se levantar, mas o corpo não obedeceu, as pernas bambas demais para sustentar o peso de tudo o que havia carregado até ali. Joaquim a ergueu no colo, surpreso com o quão leve ela estava, e com o outro braço segurou os bebês, envoltos nos panos, caminhando de volta para a casa principal com passos cuidadosos. O quarto de hóspedes, que ficava trancado desde a partida de Beatriz, foi aberto pela primeira vez em 5 anos.
O cheiro de fechado invadiu as narinas de Joaquim, mas ele não hesitou. Acendeu a luz, ajeitou os travesseiros, estendeu a jovem na cama e colocou os 3 bebês ao lado dela, observando como ela, mesmo exausta, esticava os braços para tocá-los, certificando-se de que estavam respirando. Era um gesto tão natural, tão visceral, que Joaquim sentiu uma pontada no peito, lembrando-se de Beatriz acariciando a barriga quando estavam grávidos do filho que nunca chegou a nascer. Joaquim desceu até a cozinha, esquentou água, preparou caldo de galinha que havia guardado na geladeira e encheu uma caneca com água filtrada. Quando voltou ao quarto, a jovem estava acordada, os olhos atentos a cada movimento dele, como um animal pronto para fugir ao menor sinal de perigo. Ele se aproximou devagar, deixou a bandeja na mesinha ao lado da cama e disse, com a voz mais suave que conseguiu: "Você precisa comer, precisa se fortalecer. Os pequenos vão precisar de você forte." A jovem olhou para o caldo, para essa água para Joaquim, e lágrimas começaram a descer silenciosamente pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza apenas, mas de alívio, de quem tinha caminhado tanto esperando que o chão sumisse a qualquer momento e, finalmente, encontrara algo sólido. Ela bebeu a água em goles rápidos, como se não tivesse bebido em dias, o que provavelmente era verdade, e depois tomou o caldo devagar, sentindo o calor descer pela garganta e aquecer o corpo gelado. Joaquim esperou que ela terminasse antes de perguntar: "Como você se chama? De onde você veio?" A jovem hesitou, os olhos desviando para os bebês que dormiam tranquilos pela primeira vez em muitas noites. "Meu nome é Marina", ela disse baixinho. "Marina Costa. E eu não queria invadir sua propriedade, senhor. Eu só não tinha para onde ir. Esses 3, ela apontou para os bebês com um olhar que misturava amor e desespero, "são meus. Do jeito que uma mãe desesperada chama de seu tudo o que ainda lhe resta." Joaquim sentou-se na cadeira ao lado da cama, os olhos fixos naquela jovem que parecia carregar o peso do mundo inteiro nos ombros frágeis. Ele não forçou mais perguntas naquela noite. Apenas disse: "Você vai ficar aqui até se recuperar. Você e as crianças. Amanhã a gente conversa melhor." Marina olhou para ele com desconfiança, como se bondade fosse algo perigoso, algo que sempre vinha com um preço alto. "Por quê? Por que o senhor está fazendo isso?" Joaquim respirou fundo, sentindo o fantasma de Beatriz pairar no quarto, e respondeu com uma honestidade brutal: "Porque eu sei o que é perder, e eu não vou deixar você passar por isso sozinha." Os primeiros dias foram de adaptação estranha. A rotina da fazenda Santa Helena, que durante 5 anos havia sido feita de silêncio e trabalho mecânico, de repente ganhou vida com o choro dos bebês, o cheiro de leite morno sendo preparado, o som de passos leves pela casa. Marina insistia em ajudar com tudo, mesmo com o corpo ainda fraco, como se precisasse provar que merecia estar ali. Joaquim teve que intervir várias vezes, dizendo que ela precisava descansar, que cuidar de 3 recém-nascidos já era trabalho suficiente. Foi então que Joaquim tomou uma decisão. Pegou o telefone fixo da sala e ligou para Dona Neuza, uma enfermeira aposentada que morava na cidade e era conhecida na região por atender pequenos acidentes, aplicar injeções e ter mãos firmes e coração grande. "Neuza, preciso de você aqui na fazenda. É urgente, mas não é o que você está pensando. Confie em mim." Dona Neuza, que conhecia Joaquim desde menino, prometeu ir no dia seguinte. Quando Dona Neuza chegou com sua bolsa de couro surrada, cheia de instrumentos médicos e remédios básicos, ela encontrou Marina na sala, sentada no sofá com os 3 bebês, em um berço improvisado, feito de gavetas forradas com cobertores macios. A enfermeira, que tinha mais de 60 anos e já havia visto de tudo naquela vida, ficou parada por um momento processando a cena. Joaquim explicou rapidamente, sem entrar em detalhes que ainda não conhecia. "Ela apareceu aqui há 3 dias, precisando de ajuda. Preciso que você examine ela e as crianças, por favor." Dona Neuza se aproximou de Marina com a gentileza de quem entende que algumas histórias não precisam ser contadas para serem compreendidas. "Deixa eu dar uma olhada em você e nesses pequenos, querida. Pode confiar em mim."
Marina, ainda desconfiada, permitiu que a enfermeira a examinasse. Neuza notou os sinais de desgaste extremo: a pele ressecada, os olhos fundos, as mãos tremendo levemente, pequenas feridas, nos pés que indicavam longas caminhadas. Depois examinou os 3 bebês um por um, checando batimentos, reflexos, temperatura. Estão todos bem, considerando tudo, ela disse para Joaquim em particular. Mas ela está à beira do colapso. Precisa de comida adequada, descanso e segurança emocional. E soltou a frase que ficou ecoando na mente de Joaquim. Ela não está com medo da pobreza, Joaquim. Ela está com medo de gente. Naquela noite, depois que Dona Neuza foi embora com a promessa de voltar em 2 dias para acompanhar a recuperação, Marina finalmente começou a falar. Não contou tudo de uma vez, mas foi soltando pedaços da verdade, como quem testa se o chão vai aguentar o peso. Ela contou que vinha de Belo Horizonte, que trabalhava como cuidadora em uma casa rica, que vivia praticamente invisível, fazendo tudo o que mandavam sem questionar. A patroa, Dona Helena, era uma mulher frágil e gentil que teve complicações na gestação e ficou internada por meses. Marina explicou que, durante aquele período caótico, ela acabou sendo empurrada para responsabilidades que não eram dela. Acompanhava consultas médicas, assinava papéis como acompanhante autorizada, ficou encarregada de cuidar de tudo relacionado aos bebês que nasceram prematuros. Mas, tem mais, Marina disse, a voz tremendo. Naquela mesma época, eu descobri que também estava grávida. E a gravidez não veio do amor, Joaquim. Veio de uma noite que eu preferia esquecer, de alguém com poder que me pressionou, que invadiu limites que não deviam ser invadidos, e depois me ameaçou com palavras tão bem escolhidas que eu nem sabia se era ameaça ou se eu estava enlouquecendo. Joaquim sentiu a raiva subir pelo peito, mas controlou, sabendo que Marina precisava de apoio, não de mais tumulto. Continue, ele disse suavemente. Marina respirou fundo e contou que quando os bebês nasceram, ela se viu com 3. 2 ligados à história da patroa, nascidos da gestação complicada de Dona Helena, e um ligado àquela dor que ela queria apagar, mas não conseguia, porque o bebê existia e respirava e precisava dela. Quando percebi que queriam separar as crianças, que estavam planejando escolher uma e descartar as outras como se vida fosse mercadoria, eu não aguentei. Peguei os 3 e fugi. Não tinha plano, não tinha dinheiro, só tinha a certeza de que não ia deixar ninguém decidir quem merecia viver e quem não. Foi então que aconteceu o momento que mudaria tudo. Um dos bebês, o mais quieto dos 3, começou a ter febre alta. Marina entrou em pânico, o corpo travando como se toda a energia tivesse sido drenada de uma vez. Joaquim assumiu o controle com uma firmeza que não demonstrava há anos. Pegou o termômetro, buscou mantas guardadas no quarto que antes era de Beatriz, um quarto que ele evitava entrar, e improvisou compressas e banho morno, ajustando a luz para ficar mais suave. Marina, qual é o nome dele? Joaquim perguntou, segurando o bebê febril com cuidado. Marina hesitou como se nomear fosse dar ao destino a chance de levar. Gabriel, ela disse finalmente. O nome é Gabriel. Joaquim sentiu o ar faltar. Gabriel era o nome que ele e Beatriz haviam escolhido para o filho que nunca chegou a nascer. O filho que se foi junto com ela naquela noite que mudou tudo. Aquilo abriu uma ferida antiga e, paradoxalmente, acendeu uma esperança nova. Dona Neuza voltou assim que Joaquim ligou, mesmo sendo tarde da noite. Ela orientou os cuidados, ajustou a medicação e disse olhando diretamente para Marina. A febre vai passar, querida, mas você precisa entender uma coisa. Agora existe chão debaixo dos seus pés. Você não está mais sozinha. Se você estivesse no lugar de Marina, teria fugido com as 3 crianças ou teria feito outra coisa? Nos conte nos comentários. Com a melhora de Gabriel, a casa ganhou um ritmo novo. Joaquim reformou um dos quartos vazios, montou berços adequados que mandou buscar na cidade. Comprou roupas, fraldas, mamadeiras. Marina observava tudo com olhos cheios de lágrimas que ela tentava esconder, como se não soubesse lidar com cuidado depois de tanto abandono. A fazenda Santa Helena, que por tanto tempo foi sinônimo de dor e solidão,
começava a pulsar com vida novamente, como se Beatriz estivesse sussurrando de algum lugar distante que estava na hora de Joaquim voltar a viver. Mas nem tudo era paz. A cidade pequena de Uberaba, com seus cafés na praça e suas conversas de esquina, começou a notar movimento diferente na fazenda dos Almeida. O vaqueiro que ajudava Joaquim com o gado comentou com a esposa sobre uma caminhonete que vira de madrugada saindo da propriedade. A dona do café da esquina, conhecida por servir açúcar junto com veneno nas fofocas, tentou arrancar informação de Dona Neuza, que desviou com maestria. Uma vizinha que dava aulas de piano na cidade passou a rondar com curiosidade, fingindo interesse em comprar leite fresco, mas na verdade querendo ver o que estava acontecendo. Em poucos dias, a história virou boato. Ele arrumou mulher, tem criança escondida, ela apareceu do nada. Joaquim sentia o cerco social se aproximar, mas o que realmente mudou o jogo foi quando, numa tarde ensolarada de julho, um carro preto, limpo demais para a estrada de terra, parou em frente ao portão da fazenda. Desceu do carro um homem de terno cinza impecável, gravata azul marinho e sapatos tão brilhantes que refletiam o sol da tarde. Era alto, magro, com óculos de armação fina e uma pasta de couro debaixo do braço. Tinha aquele jeito de quem fala baixo, mas deixa a ameaça no ar, de quem está acostumado a conseguir o que quer sem precisar gritar. Joaquim estava consertando a cerca do pasto quando viu o carro se aproximar. Deixou o martelo de lado, limpou as mãos no pano que carregava no bolso e caminhou até o portão com passos firmes. O homem se apresentou como Dr. Marcelo Vilela, advogado especializado em questões familiares, e disse com um sorriso que não chegava aos olhos: "Estou procurando uma jovem que desapareceu há algumas semanas. Marina Costa. Temos informações de que ela pode estar por aqui." A forma como ele disse desapareceu deixou claro que não era preocupação genuína, era cobrança. Joaquim cruzou os braços e respondeu com a voz firme: "Não sei de nada sobre isso." O advogado sorriu ainda mais, um sorriso calculado, e continuou: "Senhor Almeida, não queremos causar transtorno, mas a jovem em questão levou consigo crianças em situação irregular. Precisamos conversar com ela." Joaquim sentiu o sangue ferver, mas manteve a calma. "Se você quer falar com alguém da minha propriedade, vai precisar de uma ordem judicial. Agora, se não tem mais nada a tratar, eu tenho trabalho a fazer." O doutor Marcelo Vilela não se abalou. Tirou um cartão do bolso, estendeu para Joaquim e disse antes de entrar de volta no carro: "Não dá para fugir para sempre, senhor Almeida. A verdade sempre encontra o caminho de volta." O carro preto se afastou levantando poeira na estrada, e Joaquim ficou ali parado, segurando o cartão como se fosse uma sentença. Quando entrou na casa, encontrou Marina na cozinha, pálida como cera, as mãos tremendo enquanto segurava uma mamadeira que quase caiu no chão. Ela tinha ouvido tudo pela janela entreaberta. Joaquim se aproximou, segurou os ombros dela com firmeza e disse: "Olha para mim, Marina. Olha para mim. Você não vai enfrentar isso sozinha. Eu prometo." Marina desabou em lágrimas, lágrimas de medo, de exaustão, de anos segurando tudo dentro. Entre soluços, ela conseguiu dizer: "Eles vão me tirar as crianças, Joaquim. Vão dizer que eu não presto, que eu roubei, que eu não tenho condições. E o pior é que eu não sei se tenho mesmo." Joaquim a fez sentar, serviu água, esperou que ela se acalmasse um pouco e disse: "Agora, você vai me contar tudo, tudo mesmo, porque se a gente vai lutar, a gente precisa saber contra o quê." Marina respirou fundo, limpou as lágrimas e começou a falar, dessa vez sem pausas, sem medo, como quem finalmente decide que o segredo pesa mais do que a verdade. Ela contou sobre a casa onde trabalhava em Belo Horizonte, sobre Dona Helena, a patroa gentil que sofreu tanto na gestação que quase não sobreviveu. Contou sobre o marido de Dona Helena, um empresário chamado Rogério Mendes, dono de construtoras, homem influente, respeitado na cidade, mas que em casa era diferente. "Foi ele", Marina disse, a voz quebrando. "Foi ele que me pressionou, que me encurralou numa noite em que Dona Helena estava internada. Ele disse que eu devia ser grata pela oportunidade de trabalhar na casa,
que mulher como eu não tinha escolha, que se eu falasse alguma coisa, ninguém ia acreditar. E eu fiquei quieta, Joaquim. Fiquei quieta porque ele tinha razão. Quem ia acreditar em mim contra um homem como ele? Marina continuou, explicando que descobriu a gravidez semanas depois, quando já estava envolvida demais nos cuidados com os bebês gêmeos de Dona Helena, que nasceram prematuros e precisavam de atenção constante. Quando os 3 bebês nasceram, todos praticamente juntos, a confusão foi tanta no hospital que Marina acabou registrada como acompanhante dos 3. Mas ela percebeu, ao ouvir conversas que não deveria ter ouvido, que o plano de Rogério era ficar só com um dos bebês de Dona Helena, alegando que ela não tinha condições de criar gêmeos, e que o terceiro bebê, o de Marina, seria entregue para adoção como se não tivesse origem, como se não tivesse história. Foi quando ela entendeu. Para Rogério, os bebês eram peças em um jogo de poder e controle. E Marina não ia permitir que nenhuma criança fosse tratada como objeto. Então você pegou os 3 e fugiu, Joaquim completou. Marina assentiu. Peguei os 3 no meio da madrugada, saí pela porta dos fundos da clínica, onde estavam sendo acompanhados, e andei. Andei sem saber para onde, dormindo em abrigos quando conseguia, em bancos de praça quando não conseguia, pedindo comida, pedindo água, protegendo eles com o próprio corpo. Até que uma noite vi as luzes da sua fazenda e achei que era a última chance. Joaquim sentiu o peito apertar. E você não errou, Marina. Você fez o que tinha que fazer. Agora a gente vai fazer o resto juntos. No dia seguinte, Joaquim ligou para um advogado de confiança, Dr. Arthur Campos, homem discreto, conhecido em Uberaba por não se curvar à influência nem a dinheiro. Arthur tinha uns 60 anos, cabelos brancos, óculos de leitura pendurados no pescoço e uma reputação de ferro. Quando chegou à fazenda ao amanhecer, com sua velha pasta marrom cheia de papéis e anotações, ele ouviu a história completa de Marina, fez perguntas precisas, anotou tudo e no final disse o que ninguém queria ouvir. Isso vai virar disputa legal. E disputa com gente poderosa não se vence com esperança. Se vence com prova. Arthur começou a trabalhar imediatamente. Pediu todos os documentos que Marina tinha, certidões de nascimento dos bebês, registros médicos da época, qualquer papel que pudesse servir. Marina tinha guardado tudo numa sacola plástica que carregava desde Belo Horizonte, papéis amassados, alguns molhados, mas todos legíveis. Arthur examinou cada um com atenção. Tinha fichas de acompanhamento pré-natal, registros de consultas, anotações médicas que mencionavam Marina como acompanhante autorizada. Tinha até uma foto dela com Dona Helena no hospital, tirada por uma enfermeira que achara a cena bonita. Enquanto isso, a pressão aumentava. Notificações começaram a chegar. Primeiro, uma carta formal do escritório do Dr. Marcelo Vilela, exigindo que Joaquim informasse se Marina estava na propriedade. Depois, uma tentativa de busca e apreensão que foi barrada pela ausência de ordem judicial específica. Arthur conseguiu uma liminar de proteção provisória, impedindo qualquer retirada das crianças sem nova decisão, mas avisou: isso é temporário. Vamos ter que ir a uma audiência, e lá tudo vai ser jogado na mesa. A cidade inteira já sabia da história naquele ponto. Nos bares, nas filas do mercado, nas rodas de conversa depois da missa de domingo, o assunto era um só. A jovem que apareceu na fazenda do Joaquim com 3 bebês. As opiniões se dividiam. Alguns achavam que Joaquim estava sendo enganado, que Marina era aproveitadora. Outros, especialmente as mulheres mais velhas que conheciam dor de mãe, defendiam a moça. Dona Neuza se tornou a maior defensora, falando abertamente: eu vi os olhos daquela menina. Não tem falsidade ali. Tem desespero de quem lutou para sobreviver. Foi numa dessas tardes tensas que Dona Neuza trouxe uma notícia. Eu conversei com uma colega que trabalhou no hospital de Belo Horizonte, na época que Marina estava lá. Ela lembra da história. Lembra que havia algo estranho, que a família Mendes estava pressionando a equipe médica, que queriam controlar tudo. Tem uma médica, a doutora Cláudia, que na época fez anotações sobre o caso porque achou suspeito. Ela pode ajudar. Joaquim e Arthur trocaram olhares.
Era a primeira pista concreta de que a versão de Marina tinha sustentação. Enquanto os preparativos legais avançavam, algo inesperado acontecia dentro da fazenda Santa Helena. Joaquim e Marina estavam construindo uma rotina que, sem que percebessem, ia virando mais do que apenas colaboração. Era ele quem acordava de madrugada quando um dos bebês chorava, deixando Marina descansar. Era ela quem preparava o café da manhã que Joaquim tanto gostava, com pão de queijo quentinho e café forte. Eram pequenos gestos, olhares que demoravam um segundo a mais, mãos que se tocavam ao pegar a mesma mamadeira. Uma noite, Joaquim abriu a sala que mantinha trancada desde que Beatriz partira. Ali estava o piano de cauda que ela tanto amava tocar. A poeira cobria as teclas, mas o instrumento ainda era lindo. Marina entrou atrás dele e ficou parada na porta, observando. — Você toca? Joaquim perguntou. Marina balançou a cabeça. — Aprendi, um pouco quando era criança, antes de ter que trabalhar. Mas faz tanto tempo. Joaquim sentou-se no banco, passou os dedos pelas teclas, tirando a poeira, e tocou uma melodia simples, cheia de pausas e imperfeições, mas carregada de emoção. Marina se aproximou devagar, sentou-se ao lado dele no banco e colocou os dedos nas teclas brancas, seguindo a melodia que Joaquim iniciara. Juntos, eles tocaram uma música sem nome, feita de memórias e esperanças, de dores antigas e promessas novas. Quando terminaram, ficaram em silêncio, lado a lado, sentindo a presença um do outro como nunca antes. Joaquim virou-se para Marina e disse baixinho: — Eu não sei o que estou sentindo, Marina, mas sei que não quero que você vá embora quando tudo isso acabar. Marina segurou a mão dele, apertou com força e respondeu: — Eu também não quero ir. Mas a paz foi interrompida quando, alguns dias depois, o próprio Rogério Mendes apareceu pessoalmente. Chegou numa SUV prata, acompanhado do Dr. Marcelo Vilela e de um segurança particular. Joaquim estava no curral quando viu a movimentação. Pediu para Marina ficar dentro de casa com as crianças e foi até o portão com Arthur, que tinha vindo passar o dia organizando documentos. Rogério desceu do carro com um sorriso largo, vestindo roupa cara, relógio de ouro no pulso, todo o ar de quem está acostumado a conseguir o que quer. — Senhor Almeida, finalmente nos conhecemos. Sou Rogério Mendes. Acredito que temos um mal-entendido a resolver. Joaquim não estendeu a mão. Não tem mal-entendido nenhum. Tem uma jovem mãe protegendo os filhos dela. Rogério riu, uma risada sem humor. Os filhos dela? Interessante. Porque 2 desses bebês são meus, senhor Almeida. Resultado de uma gestação difícil da minha esposa. E o terceiro, bem, digamos que também tem ligação. Comigo, ainda que indesejada. A forma como ele disse indesejada fez o sangue de Joaquim ferver. Arthur interveio. — Senhor Mendes, qualquer discussão sobre a guarda das crianças precisa ser feita em juízo. O senhor não tem autorização para estar aqui fazendo exigências. Rogério ignorou Arthur e fixou os olhos em Joaquim. — Olha, vou ser direto. Eu quero o que é meu. A Marina pode ficar com o bastardo dela, não me interessa. Mas os meus 2 filhos vão voltar para Belo Horizonte comigo, onde terão a vida que merecem, não essa miséria de roça. Foi então que Marina apareceu na varanda da casa, segurando os 3 bebês, um no colo e 2 apoiados nos braços com a ajuda de um pano amarrado. Ela desceu os degraus devagar, o corpo ainda frágil, mas a determinação inabalável. Pela primeira vez desde que fugira, Marina encarou Rogério de frente. — Eles não são seus, Rogério. Você pode ter dado material genético, mas você nunca foi pai. Você foi opressor, foi invasor, foi tudo menos pai. E eu não vou deixar você separar essas crianças. Eles são irmãos. Eles vão crescer juntos. Rogério deu um passo à frente, o rosto vermelho de raiva. — Você acha que alguém vai acreditar em você? Uma empregada doméstica contra mim? Você vai perder, Marina. E quando perder, vai perder tudo. Marina não recuou. — Eu já perdi tudo, Rogério. Perdi dignidade, perdi paz, perdi anos da minha vida servindo gente como você. Mas uma coisa eu não vou perder, meus filhos. Os 3. Joaquim e Arthur se posicionaram ao lado de Marina, formando uma barreira física e simbólica. Rogério percebeu que não ia conseguir nada ali.
Não daquele jeito. Voltou para o carro, mas antes de entrar disse: "Isso não acabou, Marina. Nos vemos no tribunal." Quando o carro se afastou, Marina desabou. As pernas falharam e Joaquim a amparou antes que caísse, segurando ela e os bebês ao mesmo tempo. Levou todos de volta para dentro da casa, colocou os bebês nos berços e sentou com Marina no sofá, segurando as mãos dela até que parasse de tremer. "Você foi incrível", ele disse. "Você enfrentou o demônio do seu passado e não baixou a cabeça." Marina encostou a cabeça no ombro de Joaquim e sussurrou: "Eu só consegui porque você estava do meu lado." Os dias que seguiram foram de preparação intensa. Arthur conseguiu contato com a doutora Cláudia, a médica que havia acompanhado o caso em Belo Horizonte. Ela concordou em dar depoimento, revelando que houve pressão da família Mendes. Ela tinha guardado cópias de tudo, por precaução. Dona Neuza também se ofereceu para testemunhar sobre o estado em que encontrara Marina e os bebês. A audiência foi marcada para dali a 2 semanas. Marina mal dormia, passava as noites acordada olhando os bebês dormirem, com medo de que fossem arrancados dela a qualquer momento. Joaquim passava as noites em claro também, não por medo, mas por raiva. Raiva de um sistema que permitia que homens como Rogério usassem poder e dinheiro para controlar vidas. Uma noite, ele entrou no quarto onde Marina estava e disse: "Não importa o que aconteça nessa audiência, Marina. Eu vou lutar por você e por essas crianças até o fim, porque vocês viraram minha família. E família a gente não abandona." Marina olhou para Joaquim e perguntou: "Por que você está fazendo tudo isso?" Joaquim se aproximou e disse: "Porque você me lembrou que a vida ainda vale a pena, que ainda existe amor, ainda existe razão para acordar de manhã." Naquela noite, pela primeira vez, eles se beijaram. Foi um beijo suave, cheio de esperança e promessas. Marina disse: "Eu estou apaixonada por você, Joaquim." Joaquim sorriu, um sorriso verdadeiro que não dava há 5 anos, e respondeu: "Também estou. E vamos fazer dar certo." Na manhã da audiência, a fazenda Santa Helena acordou diferente. Joaquim vestiu o terno que usara no enterro de Beatriz, a única roupa formal que tinha. Marina vestiu um vestido simples, mas digno, que Dona Neuza tinha levado. Os bebês ficaram aos cuidados de uma vizinha de confiança. Arthur chegou cedo, com todos os documentos organizados em pastas, pronto para a batalha legal. Eles seguiram para o Fórum de Uberaba em silêncio, cada um imerso nos próprios pensamentos e orações. A sala de audiência estava cheia. De um lado, Rogério Mendes com sua equipe de advogados caros. Do outro, Marina, Joaquim e Arthur. O juiz, Dr. Fernando Carvalho, era conhecido por ser justo, mas rigoroso. Ele ouviu os 2 lados, examinou os documentos, chamou as testemunhas. A doutora Cláudia depôs por videoconferência, apresentando os registros que havia guardado, provando que houve irregularidades. Dona Neuza depôs pessoalmente, descrevendo o estado em que encontrara Marina e os cuidados que ela dedicava aos bebês. No final, o juiz concedeu proteção provisória, impedindo qualquer retirada das crianças até que um exame de DNA fosse feito e a situação toda esclarecida. Também determinou que assistentes sociais visitassem a fazenda para avaliar as condições em que as crianças estavam sendo criadas. Quando saíram do fórum, Marina respirou pela primeira vez em horas. Ainda não era vitória total, mas era um passo em direção à justiça. As semanas que se seguiram à audiência foram de uma tensão que Marina conhecia bem, aquela que mora no estômago, e não deixa a pessoa respirar direito. Os assistentes sociais marcaram a visita para uma terça-feira, de manhã, e Joaquim e Marina passaram os dias anteriores deixando tudo impecável, não por falsidade, mas por querer mostrar que ali havia amor, cuidado, estrutura. A casa foi limpa até brilhar, os berços organizados, as roupinhas das crianças lavadas e dobradas com carinho. Mas o que mais importava não estava nas coisas materiais. Estava no jeito como Joaquim pegava Gabriel no colo quando ele chorava à noite, no jeito como Marina cantava baixinho para os outros 2, Miguel e Henrique, embalando-os para dormir. Quando a assistente social chegou, uma mulher de uns 40 anos chamada Ivone,
Com olhos atentos e caderneta sempre na mão, Marina sentiu o coração disparar. Ivone percorreu a casa toda, fez perguntas sobre a rotina, sobre quem cuidava das crianças durante o dia, sobre a alimentação, os horários de sono, as consultas médicas. Joaquim respondeu com calma, mostrando as anotações que faziam sobre cada bebê, os horários das mamadas, as vacinas em dia. Dona Neuza, que tinha vindo para dar suporte moral, também conversou com Ivone, explicando o acompanhamento que vinha fazendo desde o início. No final da visita, Ivone se sentou à mesa da cozinha e disse algo que deixou Marina sem chão. Eu vim aqui esperando encontrar uma situação irregular, porque foi isso que me passaram lá no fórum. Mas o que eu encontrei foi uma família. Talvez não convencional, talvez formada de um jeito diferente, mas uma família de verdade. E isso, dona Marina, vai constar no meu relatório. Marina não conseguiu segurar as lágrimas. Joaquim apertou a mão dela por debaixo da mesa, transmitindo força e certeza. Mas a paz durou pouco. 2 dias depois do relatório positivo de Ivone, chegou a notificação que todos temiam: os resultados dos exames de DNA. Arthur veio pessoalmente à fazenda para abrir os envelopes, lacrados junto com Marina e Joaquim. As mãos de Marina tremiam tanto que Joaquim precisou segurar os papéis para ela. Arthur leu em voz alta, pausadamente, dando tempo para que cada informação fosse absorvida. Gabriel, Miguel e Henrique eram todos filhos de Marina, confirmados geneticamente. Quanto à paternidade, 2 dos bebês, Miguel e Henrique, tinham Rogério Mendes como pai biológico. Gabriel, o bebê mais quieto, o que tinha ficado doente, era filho de outra pessoa. Marina olhou para os papéis como se estivesse lendo sua própria sentença. Joaquim percebeu o pânico nos olhos dela e disse firme: "Isso não muda. Nada, Marina, nada. Eles são seus 3 filhos e ponto final." Arthur concordou. "Esses resultados até fortalecem nossa posição. Provam que você é a mãe biológica dos 3, e isso é indiscutível. O que o Rogério vai tentar fazer é usar a paternidade de 2 deles para reivindicar guarda, mas a gente vai mostrar que ele nunca foi pai de verdade, que nunca cuidou, nunca esteve presente." A segunda audiência foi marcada para o mês seguinte, e dessa vez seria a decisiva. Rogério, sabendo dos resultados, intensificou a pressão. Começou a espalhar pela imprensa de Belo Horizonte que era um pai injustiçado, que uma ex-funcionária havia sequestrado seus filhos. Jornais publicaram matérias parciais, revistas de fofoca começaram a especular. A narrativa que ele construía era de vítima, de homem de bem, tentando resgatar seus filhos das mãos de uma mulher instável. Marina assistia a tudo em choque, vendo sua imagem sendo destruída publicamente sem poder se defender. Foi Joaquim quem teve a ideia. "Vamos contar a verdade, Marina. Vamos procurar um jornalista de verdade. Alguém que investigue, que ouça os 2 lados, que não tenha medo de enfrentar gente poderosa." Arthur conhecia alguém. Bernardo Tavares, repórter investigativo que havia trabalhado em grandes veículos e agora mantinha um blog independente, conhecido por denúncias sérias e bem apuradas. Bernardo aceitou ouvir a história. Quando Marina contou tudo para Bernardo, sem omitir nada, sem suavizar as partes dolorosas, o jornalista ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse: "Isso é grave, Marina, muito grave. E eu vou investigar a fundo. Vou procurar outras pessoas que trabalharam naquela casa. Vou atrás de registros, de provas. Porque se o que você está dizendo é verdade, e eu acredito que é, o Rogério Mendes não é vítima de nada. Ele é agressor." Nos dias seguintes, Bernardo trabalhou incansavelmente. Encontrou 3 ex-funcionárias da casa dos Mendes que confirmaram o comportamento inadequado de Rogério, o jeito como ele tratava as empregadas. Uma delas, que pediu para não ser identificada, revelou que também havia sido pressionada, mas na época teve medo de falar. A reportagem de Bernardo foi publicada e virou um terremoto. O título era direto: "O outro lado da história, quando o poder tenta silenciar a verdade." A matéria trazia depoimentos, documentos, uma linha do tempo detalhada.
Mostrava as inconsistências na versão de Rogério, apontava as tentativas de manipulação da narrativa. Em 48 horas, a opinião pública começou a mudar. Redes sociais se encheram de mensagens de apoio a Marina, mulheres compartilhando suas próprias histórias de abuso e silenciamento. A pressão sobre Rogério aumentou tanto que ele precisou se retratar publicamente, alegando que tudo era um mal-entendido. Mas no tribunal, na segunda audiência, Rogério chegou com toda a sua arrogância intacta. Ele tinha uma nova estratégia, mais sutil, mais perigosa. Não contestava mais que Marina era a mãe biológica, mas argumentava que ela não tinha condições financeiras de criar 3 crianças, que a vida numa fazenda simples não oferecia o mesmo futuro que ele poderia proporcionar em Belo Horizonte. Falava de escolas particulares, de oportunidades, de conforto. Pintava Joaquim como um estranho que se aproveitava da situação e Marina como uma mulher emocionalmente frágil que precisava de ajuda. Foi quando Arthur jogou a carta mais importante. Chamou como testemunha a própria dona Helena, a esposa de Rogério, a mulher que sempre foi pintada como frágil e ausente. Helena entrou no tribunal apoiada numa bengala, ainda se recuperando das complicações da gestação, mas com uma determinação nos olhos que ninguém esperava. Ela olhou diretamente para o juiz e disse: "Eu vim aqui para dizer a verdade sobre meu casamento e sobre o pai dos meus filhos. Rogério Mendes não é o homem que finge ser. Ele é controlador, manipulador, e durante anos me fez acreditar que eu era louca por questionar o comportamento dele." Helena contou o que sabia sobre Marina, sobre o que acontecera, e que na época se sentiu culpada por não ter protegido a funcionária. Revelou que Rogério havia planejado ficar apenas com um dos gêmeos, argumentando que ela estava doente demais para cuidar de 2, quando na verdade ele queria controlar até quantos filhos teriam. Disse que quando Marina fugiu com os 3 bebês, ela sentiu alívio porque sabia que pelo menos as crianças estariam longe das garras do marido. A revelação de Helena quebrou completamente a narrativa de Rogério. O próprio advogado dele, Dr. Marcelo Vilela, ficou sem palavras. O juiz Fernando Carvalho pediu um intervalo para analisar tudo. Quando voltou 2 horas depois, sua expressão era séria. Ele começou dizendo: "Este é um dos casos mais complexos que já julguei, não porque a lei seja confusa, mas porque envolve vidas, emoções e consequências que vão durar para sempre." E continuou: "Está claro para mim que a senhora Marina Costa é a mãe biológica das 3 crianças e que sempre agiu movida pelo amor e pela proteção delas. Está claro também que o senhor Rogério Mendes, apesar de ser o pai biológico de 2 das crianças, nunca exerceu a paternidade de fato e que seu interesse atual parece mais ligado a controle do que a afeto." O juiz então proferiu a sentença: "A guarda integral das 3 crianças é concedida à senhora Marina Costa. O senhor Rogério Mendes poderá requerer direito de visita supervisionada, caso demonstre mudança genuína de comportamento e passe por acompanhamento psicológico. Além disso, determino que o senhor Mendes pague pensão alimentícia referente aos 2 filhos biológicos, em valor a ser estipulado em ação própria. Esta decisão é fundamentada no princípio do melhor interesse da criança e no direito de permanecerem juntos, como irmãos que são." Quando o juiz bateu o martelo, Marina desabou em lágrimas. Joaquim a abraçou forte e Arthur sorriu, discreto, mas visivelmente emocionado. Saindo do fórum, Marina segurava a sentença contra o peito como se fosse o maior tesouro do mundo. Dona Neuza estava esperando na porta, junto com algumas vizinhas de Uberaba que tinham acompanhado o caso e foram dar apoio. Houve abraços, lágrimas, palavras de incentivo. Rogério saiu pela porta dos fundos, cercado de seguranças, evitando olhares e câmeras. Dona Helena, que havia testemunhado contra o marido, saiu pela porta da frente, de cabeça erguida, e antes de entrar no táxi que a esperava, se aproximou de Marina e disse: "Obrigada por proteger meus filhos também. Eu vou me divorciar dele e vou lutar para ser a mãe que eles merecem. Quem sabe um dia a gente consiga construir uma relação saudável para o bem das crianças." Marina segurou as mãos de Helena e respondeu: "Eu adoraria isso. Eles merecem conhecer a
Mãe biológica, desde que seja com amor e respeito. Helena assentiu, limpou as lágrimas e foi embora. Aquele gesto, aquele encontro breve, mostrou que no meio de tanta dor e conflito, ainda havia espaço para reconstrução, para pontes ao invés de muros. Na volta para a fazenda Santa Helena, no caminho de terra que Marina tinha percorrido pela primeira vez grávida, exausta e sem esperança, ela olhou pela janela do carro e viu tudo diferente. As mesmas árvores, as mesmas montanhas ao longe, mas agora com outro significado. Não era mais fuga, era chegada. Não era mais desespero, era lar. Joaquim dirigia em silêncio, a mão livre segurando a de Marina, e de vez em quando olhava para ela pelo retrovisor, sorrindo. Quando chegaram, os bebês estavam dormindo tranquilos nos berços, cuidados pela vizinha que tinha ficado com eles. A casa cheirava a café fresco e bolo de fubá que a vizinha havia preparado. Marina pegou os três, um por um, beijou cada rostinho, sussurrou palavras de amor. Joaquim ficou observando da porta do quarto, com o coração cheio. Aquela cena, aquela família improvável que o destino havia construído, era a coisa mais bonita que ele já tinha visto. Naquela noite, depois que os bebês dormiram, Joaquim e Marina sentaram na varanda, olhando as estrelas que brilhavam intensas no céu de Minas Gerais. O silêncio da roça, que antes pesava como solidão, agora era paz. Joaquim quebrou o silêncio. Marina, eu sei que tudo aconteceu rápido, que a gente se conheceu em circunstâncias impossíveis, mas eu preciso te dizer uma coisa. Eu quero que você e as crianças fiquem aqui para sempre, não como hóspedes, mas como família. Quero adotar os três, se você deixar. Quero que eles tenham meu sobrenome, quero ser pai de verdade para eles. Marina virou-se para Joaquim, os olhos brilhando com lágrimas que dessa vez eram de felicidade pura. Você já é pai deles, Joaquim. Desde a primeira noite, quando você nos acolheu sem fazer perguntas. Desde cada mamadeira que você preparou, cada fralda que você trocou, cada noite que você acordou com o choro. Você é o pai que eles conhecem, e eu adoraria que você fosse oficialmente também. Joaquim segurou o rosto de Marina com as duas mãos, encostou a testa na dela e disse: Então vamos fazer isso. Vamos ser uma família de verdade. Nos meses que se seguiram, a vida na Fazenda Santa Helena se transformou completamente. Joaquim reformou mais quartos, criou um espaço de brinquedos, plantou uma horta onde as crianças poderiam brincar quando crescessem. Marina voltou a estudar, fazendo um curso técnico de enfermagem online, com incentivo de Joaquim e ajuda de Dona Neuza. Os bebês cresciam saudáveis, cada um com sua personalidade. Gabriel, quieto e observador. Miguel, risonho e agitado. Henrique, tranquilo e afetuoso. A cidade de Uberaba, que no início tinha olhado com desconfiança, passou a ver aquela família com carinho. Na feira, as pessoas cumprimentavam Marina, perguntavam dos meninos, ofereciam ajuda. O vaqueiro que havia espalhado fofoca no início se tornou um dos maiores defensores da família, sempre pronto para ajudar no que fosse preciso. A professora de piano ofereceu aulas gratuitas para as crianças quando crescessem. A comunidade inteira abraçou aquela história de recomeço. Dona Helena cumpriu a promessa. Divorciou-se de Rogério e começou um processo de reconstrução pessoal. A cada 2 meses, ela visitava a fazenda, sempre com presentes simples, mas cheios de significado. Aos poucos, construía uma relação com Miguel e Henrique, seus filhos biológicos, mas sempre respeitando que Marina era a mãe de criação, a mãe do dia a dia. As duas, mulheres unidas pela dor, mas também pela coragem, se tornaram amigas, provando que famílias podem ter muitas formas e que o amor não tem limite de espaço. 1 ano depois da sentença, Joaquim e Marina se casaram. Foi uma cerimônia simples, na capela da fazenda que o avô de Joaquim havia construído décadas atrás. Poucas pessoas, mas as certas. Dona Neuza, Arthur, Bernardo, o jornalista, algumas vizinhas, Helena. Os 3 bebês estavam lá, vestidos com roupinhas brancas, no colo das madrinhas. Quando o padre perguntou se Joaquim aceitava Marina como esposa,
Ele respondeu com a voz firme: aceito, hoje e sempre. E quando perguntou a Marina, ela olhou para Joaquim, para os 3 bebês, para aquela vida que tinha construído sobre escombros e disse: aceito, com todo o meu coração. A festa foi na própria fazenda, com música ao vivo, comida caseira, muita conversa e risadas. Quando anoiteceu e os convidados foram embora, Joaquim e Marina ficaram na varanda, os bebês dormindo dentro de casa, e dançaram uma música lenta, só os dois, sob a luz das estrelas. Naquele momento, Marina percebeu que tinha encontrado mais do que refúgio naquela fazenda. Tinha encontrado lar, tinha encontrado amor, tinha encontrado a si mesma. Os anos passaram na fazenda Santa Helena com a velocidade de quem está feliz, daquele jeito que faz o tempo voar sem que a gente perceba. Gabriel, Miguel e Henrique cresceram saudáveis, correndo pelos pastos, ajudando Joaquim com os animais, aprendendo sobre a terra que agora era deles também. Gabriel continuou sendo o mais quieto, mas era quem mais gostava de ficar perto de Joaquim, observando cada movimento, aprendendo sobre o trabalho na fazenda. Miguel era pura energia, sempre inventando brincadeiras, fazendo os irmãos rirem. Henrique era o mais afetuoso, o primeiro a abraçar quando alguém chegava em casa, o que sempre perguntava se estava tudo bem. Marina terminou o curso de enfermagem e começou a trabalhar no posto de saúde de Uberaba, ajudando Dona Neuza, que agora já estava aposentada de vez, mas continuava sendo presença constante na vida da família. Joaquim expandiu a fazenda, criando uma pequena produção de queijos artesanais que fez sucesso na região e permitiu uma vida confortável para todos. A casa, que antes era silenciosa demais, vivia cheia de vozes, de risadas, de música, porque todos os 3 meninos aprenderam piano, tocando juntos as melodias que Joaquim e Marina haviam começado naquela noite distante. Mas nem tudo na vida é feito só de conquistas. Houve momentos difíceis também, porque a vida é assim, mistura de luz e sombra. Quando Gabriel completou 7 anos, ele começou a fazer perguntas sobre o pai. Marina e Joaquim sempre foram honestos com as crianças, contando a história deles de forma adaptada para a idade, sem mentiras, mas sem detalhes que pudessem machucar. Gabriel, você tem 2 pais. Marina explicou um dia. O que te gerou, mas que não pôde ficar. E o Joaquim, que escolheu ser seu pai todos os dias. E ambos te amam, cada um do seu jeito. Gabriel aceitou a explicação, mas Marina sabia que um dia ele ia querer saber mais, ia querer encontrar o pai biológico. Aquele pensamento a assustava, porque o homem que a havia machucado tanto estava em algum lugar por aí, e ela não sabia se conseguiria olhar para ele sem sentir tudo de novo. Mas Joaquim a tranquilizava. Quando esse dia chegar, a gente vai estar junto, e o Gabriel vai estar forte o suficiente para fazer suas próprias escolhas. Por enquanto, ele sabe que é amado, e isso é o que importa. Miguel e Henrique, ao contrário, mantinham contato regular com Helena. A cada 2 meses ela visitava, e com o tempo as visitas se tornaram mais naturais, menos tensas. Os meninos a chamavam de Tia Helena, um título que ela aceitou com gratidão, entendendo que Marina era a mãe de verdade, a que estava presente, a que cuidava. Helena reconstruiu sua vida em Belo Horizonte, voltou a trabalhar na galeria de arte que havia abandonado durante o casamento, fez terapia, encontrou paz. E sempre que vinha à fazenda, trazia histórias do mundo lá fora, ampliando o universo dos meninos. Rogério, por outro lado, sumiu da vida deles. Depois da sentença, tentou por alguns meses manter visitas supervisionadas, mas nunca se conectou realmente com Miguel e Henrique. Para ele, os meninos eram extensões do próprio ego, não pessoas com vontades próprias. Quando completaram 4 anos, ele simplesmente parou de aparecer. Mandou apenas um advogado comunicar que renunciava ao direito de visitas, mas continuaria pagando a pensão. Foi um alívio para todos. Marina chegou a sentir pena de um homem que tinha tanto, mas escolheu ter tão pouco do que realmente importava. Numa manhã de dezembro, quando os meninos já tinham 10 anos e a vida parecia finalmente assentada, Marina acordou sentindo algo diferente. Uma náusea que conhecia bem,
uma tontura familiar. Fez o teste em segredo, sem contar nada a Joaquim, e quando viu o resultado positivo, ficou paralisada. Estava grávida. Depois de tudo, depois de anos acreditando que não teria mais filhos, ali estava uma nova vida crescendo dentro dela. Dessa vez, concebida no amor, no casamento, na paz que tinha construído com Joaquim. Quando contou para ele, Joaquim ficou sem reação por alguns segundos, processando. Depois pegou Marina no colo, rodou com ela pela cozinha, rindo e chorando ao mesmo tempo. Os meninos, que assistiam tudo sem entender, perguntaram o que estava acontecendo. Joaquim os sentou no sofá e explicou: "Vocês vão ganhar um irmãozinho ou uma irmãzinha." A casa explodiu em alegria. Gabriel, sempre observador, perguntou: "E esse vai ser irmão de verdade, não é? Igual a gente?" Joaquim o puxou para um abraço e disse: "Gabriel, vocês todos são irmãos de verdade. Sempre foram, sempre serão. Esse que está chegando só vai completar nossa família." A gravidez de Marina foi tranquila, acompanhada de perto por Dona Neuza e pela equipe médica de Uberaba. Joaquim se tornou ainda mais cuidadoso, não deixando Marina fazer esforço, preparando comidas que ela gostava, massageando os pés inchados à noite. Os meninos ajudavam também, cada um do seu jeito. Gabriel desenhava figuras para decorar o quarto do bebê. Miguel inventava histórias para contar quando o irmãozinho nascesse. Henrique já praticava fazer caretas engraçadas para fazer o bebê rir. Helena, quando soube da notícia, enviou uma carta linda, escrita à mão, dizendo que estava feliz pela família, que torcia para que tudo corresse bem e que estava enviando um presente que havia sido dela quando criança, um mobile musical com luas e estrelas. Marina chorou lendo a carta, emocionada com o quanto as coisas tinham mudado, com o quanto era possível curar e reconstruir. Em junho do ano seguinte, numa noite de chuva mansa, que lembrava aquela primeira noite, quando tudo começou, Marina entrou em trabalho de parto. Joaquim a levou para o hospital de Uberaba, com os 3 meninos ficando aos cuidados de Dona Neuza. O parto foi rápido, tranquilo, e às 6 da manhã nasceu Clara, uma menina de olhos grandes e cabelos escuros que chorou forte anunciando sua chegada ao mundo. Quando Joaquim segurou a filha pela primeira vez, pensou em Beatriz, pensou no filho que nunca conheceu, e agradeceu por ter tido coragem de não desistir da vida, de ter aberto a porta do celeiro naquela madrugada impossível. Os meninos conheceram Clara no dia seguinte, fascinados com aquele serzinho tão pequeno. Gabriel, com seus 10 anos e jeito sério, disse: "Eu vou proteger ela para sempre." Miguel, sempre brincalhão, fez cócegas nos pezinhos dela e riu quando Clara espirrou. Henrique simplesmente segurou a mãozinha da irmã e ficou olhando, encantado. Joaquim observava tudo, o coração transbordando de gratidão. A fazenda Santa Helena entrou numa nova fase. Agora eram 7. Joaquim, Marina, Gabriel, Miguel, Henrique, Clara e Dona Neuza, que praticamente morava lá e era considerada avó por todos. As manhãs eram barulhentas, cheias de conversas sobre lição de casa, sobre qual roupa vestir, sobre quem ia ajudar com qual tarefa. Os almoços eram fartos, com a mesa grande que antes ficava vazia, agora precisando de cadeiras extras. As noites eram de histórias contadas antes de dormir, de orações agradecendo pelo dia, de beijinhos de boa noite que nunca eram rápidos, porque cada criança queria mais um abraço, mais um minuto de atenção. Marina olhava para tudo aquilo e às vezes ainda não acreditava. A menina que tinha fugido grávida, desesperada, sem saber se sobreviveria ao dia seguinte. Agora era mãe de 4, esposa amada, enfermeira respeitada na comunidade, mulher que conhecia seu próprio valor. As cicatrizes ainda estavam lá, algumas noites ainda tinha pesadelos, mas tinha aprendido a conviver com elas, entendendo que faziam parte da sua história, mas não definiam seu futuro. Joaquim também tinha mudado. O homem fechado, triste, que vivia preso no passado, agora era pai presente, marido carinhoso, fazendeiro próspero que conhecia o nome de cada pessoa na cidade. Ele tinha aprendido que a dor de perder Beatriz
nunca ia desaparecer completamente, mas que podia coexistir com a alegria de ter Marina e as crianças. Tinha aprendido que recomeçar não significava esquecer, significava honrar o passado enquanto construía um futuro novo. Quando Clara completou 3 anos, a família decidiu fazer uma grande festa na fazenda, convidando todo mundo que tinha feito parte da jornada. Arthur, que continuava sendo advogado da família, Bernardo, o jornalista que tinha ajudado a revelar a verdade, as vizinhas, que ofereceram apoio nos momentos difíceis, os amigos da escola dos meninos, Helena, que agora vinha visitar mais vezes e tinha se tornado parte importante da vida de todos. Foi uma festa simples, mas cheia de amor, com comida caseira, música ao vivo, crianças correndo pelo pasto. Durante a festa, Joaquim pediu silêncio e fez um discurso que ninguém esperava. Ele agradeceu a todos que estavam ali, agradeceu a Deus pela segunda chance que tinha recebido e, olhando para Marina, disse: há 10 anos eu achava que minha vida tinha acabado. Eu vivia sozinho nessa fazenda, apenas existindo, sem realmente viver. E então, numa madrugada fria, o destino bateu na porta do meu celeiro, na forma de uma mulher corajosa carregando 3 bebês. Marina me salvou tanto, quanto eu salvei ela. Ela me ensinou que família não é só sangue, é escolha, é estar presente, é amar mesmo quando é difícil. E hoje, olhando para tudo isso, eu só tenho a agradecer. Marina, com Clara no colo e cercada pelos 3 meninos, respondeu com a voz emocionada: Joaquim, você me deu mais do que abrigo. Você me deu dignidade, você me deu respeito, você me ensinou que eu merecia ser amada. Eu cheguei aqui quebrada, achando que nunca mais ia conseguir confiar em ninguém, e você me mostrou que ainda existe bondade no mundo. Essa família que a gente construiu é prova de que é possível recomeçar, de que é possível transformar dor em amor. A festa continuou até tarde, com as crianças brincando até cair de cansaço, os adultos conversando sobre a vida, sobre planos, sobre memórias. Quando todos foram embora e a fazenda voltou ao silêncio, Joaquim e Marina ficaram na varanda, como faziam toda noite, olhando as estrelas. Os 4 filhos dormiam tranquilos dentro de casa, seguros, amados, protegidos. Marina encostou a cabeça no ombro de Joaquim e disse: Você acha que a gente fez certo? Será que conseguimos dar para eles a infância que merecem? Joaquim beijou a testa dela e respondeu: A gente deu o nosso melhor, Marina, e continua dando todos os dias. Nenhuma família é perfeita, mas a gente ama eles, educa eles, ensina eles a serem pessoas boas. O resto, a vida vai mostrando. Marina sorriu tranquilizada. Anos depois, quando Gabriel completou 18 anos e se preparava para ir para a universidade estudar veterinária, ele teve uma conversa com Marina e Joaquim que os pegou de surpresa. Eu quero conhecer meu pai biológico, ele disse. Não porque eu não considere o Joaquim meu pai, porque ele é e sempre será. Mas eu preciso saber de onde eu vim, entende? É uma parte da minha história que está faltando. Marina sentiu o coração apertar, mas sabia que esse dia ia chegar. Joaquim segurou a mão dela e disse: Gabriel, a gente entende, e vamos te apoiar nessa busca. Só prometemos estar aqui para você, não importa o que você descobrir. A busca foi difícil, envolveu investigação, documentos antigos, conversas difíceis. Mas Gabriel encontrou. O pai biológico era um homem que tinha trabalhado na mesma casa que Marina em Belo Horizonte. Alguém que Rogério havia usado para silenciar quando percebeu que poderia haver complicações. Quando Gabriel finalmente conheceu o homem, percebeu que não tinha conexão nenhuma, que compartilhavam apenas genética, nada mais. Voltou para a fazenda Santa Helena com a certeza de que família de verdade era a que o tinha criado. Era Joaquim que acordava cedo para levá-lo nas competições de natação. Era Marina que ficava acordada quando ele estava doente. Eram Miguel, Henrique e Clara que brigavam com ele, mas nunca o deixavam sozinho. Miguel seguiu carreira artística, virando músico, tocando em bares e eventos, sempre voltando para a fazenda nos finais de semana. Henrique se tornou professor, ensinando crianças na escola de Uberaba, seguindo o caminho de cuidar dos outros.
Clara cresceu forte e decidida, querendo ser médica para ajudar pessoas como a mãe tinha sido ajudada. Todos carregavam dentro de si a história da família, a consciência de que tinham sido salvos, e agora era dever deles salvar também, cada um do seu jeito. Joaquim e Marina envelheceram juntos na fazenda Santa Helena, vendo netos nascerem, vendo a propriedade prosperar, vendo a comunidade crescer. Dona Neuza partiu aos 86 anos, cercada de amor, sendo enterrada no cemitério de Uberaba com a família inteira presente, chorando a mulher que tinha sido mãe para muitos, avó para todos. Helena também envelheceu, mantendo a amizade com Marina até o fim, provando que mulheres podem se unir mesmo quando a vida tenta separá-las. Numa tarde de outono, quando Joaquim já estava com cabelos completamente brancos e Marina com rugas que contavam histórias de sorrisos, eles estavam sentados na mesma varanda de sempre, olhando o pôr do sol pintar o céu de laranja e roxo. Os netos brincavam no quintal, as vozes infantis ecoando pela fazenda. Joaquim olhou para Marina e disse: "Você se arrepende de alguma coisa? De ter fugido, de ter vindo parar aqui?" Marina pensou por um momento e respondeu: "Me arrependo da dor que passei, mas não me arrependo das escolhas que fiz, porque cada escolha me trouxe até aqui, até você, até essa família, e eu não trocaria isso por nada." Joaquim sorriu, aquele sorriso que Marina conhecia tão bem, que tinha visto milhares de vezes ao longo dos anos, e disse: "Eu também não trocaria." Daquele dia no celeiro até hoje, cada momento valeu a pena. Eles ficaram ali, de mãos dadas, vendo a vida continuar ao redor deles, sabendo que tinham construído algo maior do que eles mesmos, algo que ia continuar existindo nas próximas gerações, na memória dos filhos e netos, na história da fazenda Santa Helena, que deixou de ser lugar de solidão para se tornar símbolo de recomeço. E quando as estrelas começaram a aparecer no céu, uma por uma, Joaquim e Marina entraram na casa, onde os esperava o jantar preparado por Clara, as conversas animadas dos netos, o calor da lareira, o som do piano sendo tocado por Miguel, que tinha vindo visitar. Ali, naquela casa que um dia foi vazia, agora transbordava vida, amor, história. Ali era lar. Ali era família. Ali era a prova de que é possível transformar a maior dor na maior vitória, de que é possível construir futuro sobre ruínas, de que é possível, sim, encontrar luz mesmo depois da noite mais escura. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina, Joaquim e das crianças tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de dor, coragem e recomeço, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que mesmo nas situações mais difíceis, é possível encontrar esperança e amor. Deixe nos comentários de qual cidade você está nos assistindo e qual parte da história mais emocionou você. Te esperamos no próximo episódio com uma nova história que vai mexer com suas emoções.